Glória a Deus. Marcos, capítulo 8, verso 34 em diante. Aleluias. Palavra de Deus para nós. Tem uma palavra ao nosso coração, uma palavra de cunho profético para as nossas vidas. Diz assim a palavra de Deus em nome do Senhor. Aleluias. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Aleluias. Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Portanto, qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também eu, o Filho do Homem, se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Amém? Amém. Glória a Deus. Feche os seus olhos, feche a tua Bíblia, porém não feche o teu coração. Permita ser tocado, permita ser moldado pelo Senhor Jesus nesta noite. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai querido, lemos a Tua palavra que é fiel, que é justa. Agora pedimos para que o Senhor possa falar conosco. Pedimos, Pai querido, para que o Senhor possa ministrar, Senhor, sobre as nossas vidas. Não aquilo, ó Pai, a qual nós queremos, mas aquilo ao qual nós necessitamos ouvir. Meu Deus e meu Pai, como eu sempre te peço, quando me é dada essa responsabilidade, que eu diminua, mas que o Senhor cresça. Pai, que eu venha ser apenas a ferramenta que o Senhor vai usar para falar, ó Pai querido. Meu Deus e meu Pai, e aonde houver, ó Pai, um espírito imundo, ó Pai, que venha tentar roubar a nossa atenção da Tua palavra, eu dou agora, Pai, 1/10 de segundo para que esses espíritos imundos batem retirada na Vila Rio Branco, porque se não se retirarem, Senhor, serão queimados pelo poder da Tua glória. Pai, pedimos sobre nós, Senhor, que a Tua palavra vá, percorra nossas vidas e produza em nós o resultado, Pai, para o qual está sendo enviado, para o qual está sendo designado, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, a palavra de Deus para nós, trazendo aqui, nós estamos nessa campanha aos pés da cruz, e nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema, né? O pastor, inclusive, já pregou no domingo sobre esse tema, mas nós vamos falar hoje sobre os 3 pregos da cruz. Eu trouxe aqui comigo 3, eu queria achar um prego grande, mas eu não encontrei. Então eu trouxe 3 parafusos, representando os 3 pregos da cruz de Cristo. Os 3 pregos que foram cravados sobre Jesus na cruz do Calvário. E nós vamos entender um pouquinho sobre o significado desses 3 pregos na cruz de Cristo. Nós vamos compreender um pouquinho. Amados, presume-se que na crucificação foram usados 3 pregos, um para cada mão e outro nos 2 pés, apoiado um sobre o outro. Por isso, vamos usar esses 3 pregos que eu trouxe como ilustração para falar sobre a crucificação
do eu, né? Para falar sobre a crucificação do eu. Em Gálatas capítulo 2, versículo 20, se você quiser anotar, é muito bom isso. Aleluias. Gálatas capítulo 2, versículo 20. A palavra de Deus vai nos dizer assim: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. É Jesus Cristo, Ele se entregou por nós na cruz do Calvário. Ele se entregou por nós. Meus irmãos, para nós compreendermos a doutrina da cruz é o Evangelho. Embora pareça algo vergonhoso, no versículo 38, diz que diante dos homens é uma loucura que só pode ser entendida espiritualmente. Perante os olhos humanos parece loucura, mas nós só vamos compreender isso num lado espiritual. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, a palavra de Deus nos diz assim: pois a mensagem da cruz é loucura para o cristão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. A mensagem da cruz para o mundo parece loucura, mas para nós que estamos sendo salvos, para nós que somos salvos, é o poder de Deus manifestado. Então, meus irmãos, é preciso pregar mais sobre a cruz, mas para isso estamos expostos a esses 3 pregos que nos ferem e nos seguram pendurados na cruz, né? O que está te crucificando? O que está crucificando a tua vida? O que está crucificando a tua alma? Talvez o desespero, a angústia, a enfermidade. O que está te crucificando nesta noite? Vamos refletir então sobre os 3 pregos, o que eles que nos prendem à cruz, para nós entendermos, a cruz de Cristo está vazia, Jesus não está mais pregado na cruz. Amém. Mas existem muitas pessoas que ainda continuam pregados na cruz e precisam se libertar. Então nós vamos entender aqui o primeiro prego. O que o primeiro prego ele significa? O primeiro prego ele significa negação. Olha comigo o verso 34. Quando Jesus ele fala assim: a si mesmo, negue-se a si mesmo. Eu preciso negar o meu eu preciso negar as minhas vontades, eu preciso negar as minhas paixões. Negue-se a si mesmo. Quando Jesus ele pega e ele fala, né? Aqui no versículo 34, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Então, eu preciso negar o meu eu preciso negar as minhas vontades, eu preciso negar os meus desejos e seguir a Jesus. Eu não posso seguir a Jesus com as minhas vontades, com as minhas paixões carnais. Não, eu preciso negar para poder seguir em frente. Mas há um grupo de pessoas, e aqui eu não estou para acusar a ninguém, mas há um grupo de pessoas que não querem negar o seu eu, não querem negar as suas vontades, não querem negar as suas paixões. E para seguir a Jesus é preciso que haja uma negação, é preciso negar o meu eu, é preciso negar as minhas vontades.
de negar as nossas vontades, as vontades da carne. Este negar a si mesmo é dizer não para o próprio querer. Não para o próprio querer. Meus amados irmãos, nós estamos acostumados a dizer não para as pessoas, mas não é fácil dizer não para o eu. É fácil eu pegar e falar não para o pastor Djalma. É fácil eu pegar e falar não para alguém, mas falar não para o meu eu é difícil. E é isso que Jesus quer que eu e você façamos, que nós negamos o nosso eu, deixamos o nosso eu para seguir a Jesus. Negar a si mesmo é dizer não para o nosso próprio querer. Experimente, meus queridos, aleluia, experimente fazer isso diante de uma vontade qualquer. Experimente fazer isso diante de uma vontade qualquer. Diga a você mesmo que não vai fazer. Será uma grande luta entre a carne e o espírito. Vai ser uma grande luta entre a carne e o espírito. Quando você falar, não, eu vou negar o meu eu vou negar as minhas vontades, eu vou negar as minhas paixões, eu vou negar a vontade da carne. É uma grande luta. É uma grande luta. Para você entender a vontade da nossa carne, é que nós estivéssemos em casa. Ainda mais nesse tempinho chuvoso. A vontade da carne era que nós estivéssemos em casa. Isso é a vontade da carne. E é uma luta constante contra a carne e o Espírito. Mas o Espírito quer que nós estivermos aqui para nos alimentar, para buscarmos mais o Senhor. Aleluia! Então não é fácil negar o meu eu. Não é fácil negar as minhas vontades. Mas é preciso, para seguir a Jesus, eu preciso negar o meu eu preciso negar as minhas vontades, eu preciso negar os meus desejos, para seguir a Jesus. É uma luta. Isso dói, meu irmão. Isso dói como uma martelada. Você já deu uma martelada na mão, no dedo? Né? Isso dói como uma martelada. Agora imagina você, Jesus lá na cruz do Calvário, colocaram lá o primeiro prego sobre as suas mãos, e foi lá o martelo e pá! A palavra de Deus nos diz em Mateus capítulo 14, verso 38, vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O Espírito ele está pronto, mas a carne é fraca. O nosso Espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne ela não se converte. A carne ela não se converte. Meus amados irmãos, quando resistimos ao pecado em prol da vontade de Deus, estamos crucificando a nossa carne com o pecado. Quando nós resistimos o pecado, eu estou rejeitando, eu estou negando a vontade da carne. Hebreus capítulo 12, versículo 4. A palavra de Deus nos diz assim: esforça-se para viver em paz com todos, para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Então nós precisamos nos esforçar para sermos santos.
que sem santidade não tem como ver o Senhor. Amados, diga não às suas vontades carnais, diga não às suas vontades pecaminosas, diga não, diga comigo, não! O segundo prego, o que significa o segundo prego? O segundo prego significa seguir. Continua comigo aqui no versículo 34, quando ele diz assim, tome a sua cruz e siga-me. Tome a sua cruz e siga-me. O segundo prego nós precisamos, representa o discipulado. Quando seguimos a Jesus, estamos indo na mesma direção que Cristo, rumo ao Calvário. Muitos querem seguir pessoas famosas, muitos querem seguir famosos, e seguir pessoas bem-sucedidas, mas seguir a um condenado rumo à crucificação é algo que poucos fariam. Olha só, muitos querem seguir os doutores da lei, os mestres. Muitos querem seguir pessoas famosas, mas seguir a uma pessoa, seguir a um condenado, ninguém quer. Ninguém queria seguir a um condenado. Ninguém queria seguir alguém que fosse morrer numa cruz. Mas mal sabem essas pessoas que Jesus Cristo, quando morreu na cruz, Ele nos deu a salvação. Mas seguir um condenado rumo à crucificação é algo que poucos fazem, é algo que poucos fariam. Contudo, Jesus, Ele foi à nossa frente, levando o peso dos pecados, levando o peso dos nossos pecados. Isaías capítulo 53, versículo 3 e 4. Isaías capítulo 53, versículo 3 e 4. Eu quero que você abra esse versículo comigo. Abra aí, por favor. Isaías capítulo 53, versículo 3 e versículo 4. Também está aí no telão para você acompanhar. Olha o que a palavra de Deus vai nos dizer. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento, como alguém de quem os homens se escondem o rosto. Foi desprezado e não o tínhamos em estima. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Irmãos, Jesus, Ele pegou os nossos pecados, Ele pegou as nossas culpas, Ele pegou as nossas enfermidades e Ele levou com Ele na cruz do Calvário. Hoje nós somos livres. Hoje nós somos livres porque Ele levou tudo isso na cruz do Calvário. Ele levou sobre Ele as nossas dores, Ele levou sobre Ele as nossas enfermidades, e hoje nós estamos livres. Amados,
Seguir a Jesus significa repetir os mesmos atos, ir na mesma direção. Ao seguir Jesus, estamos deixando de ir para onde queremos ir, mas vamos para onde Jesus está. Seguir a Jesus é estar na mesma direção, é ter o mesmo foco, é ter o mesmo pensamento. Seguir a Jesus, eu não posso me desviar do caminho, que se Jesus manda aí reto, eu tenho que segui-lo. Eu não posso querer virar para a direita ou para a esquerda. Eu preciso seguir firme, eu preciso seguir a Jesus, porque o caminho com Jesus vai nos direcionar à salvação, vai nos direcionar à vida eterna com Ele. Em 1 João capítulo 2, versículo 6, a palavra de Deus diz: aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Olha só, aquele que afirma que permanece em Jesus, deve andar como Jesus andou. Aquele que afirma que segue a Jesus, deve andar como Jesus andou. Não de qualquer maneira, não de qualquer jeito. Deve seguir os passos de Jesus. Amados, como Simão Cirineu, que seguiu a Jesus na crucificação, e por isso, por ele ter seguido a Jesus, ele teve que ajudar Jesus a levar a cruz. Em Lucas capítulo 23, verso 26, a palavra de Deus nos diz: enquanto o levaram, agarraram Simão Cirineu, que estava chegando do campo, e lhe colocaram a cruz nas costas, fazendo carregá-las atrás de Jesus. O que nós aprendemos aqui? Que quando seguimos a Jesus, estamos com os pés presos na cruz, e de lá não podemos sair até sermos ressuscitados para uma nova vida. Jesus Cristo tem uma nova vida para você. Jesus Cristo tem uma nova vida para nós. Siga o exemplo de Cristo. Siga o exemplo de Cristo, de Jesus, em tudo que você for fazer, em tudo que nós formos fazer. Nosso pensamento é: o que Jesus faria nessa situação? Às vezes nós estamos diante de alguma situação, diante de algum problema, diante de alguma adversidade, e muitas vezes, com todo respeito, nós tomamos decisões precipitadas. Nós não buscamos a orientação de Deus, não buscamos a orientação do Senhor. E como falam: eu sigo os passos de Jesus. Se Jesus nos dá uma direção, vamos seguir em frente. Busque a ajuda de Jesus. Pensa com você mesmo: o que Jesus faria nesta situação? Se Jesus estivesse aqui no meu lugar, o que Ele faria? Não tome decisões precipitadas antes de você buscar a Jesus. Siga o exemplo de Jesus. Siga o exemplo de Jesus.
o terceiro prego, para nós já orarmos, o terceiro prego é perder. É perder. No verso 35 e no verso 36, a palavra de Deus vai dizer: quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, a salvará. Não responda para mim, porque eu não sou digno da sua resposta. Você está disposto a perder a sua vida por amor ao Evangelho? Será que nós estamos dispostos a perder a nossa vida por amor ao Evangelho? Pelo amor de Deus, entenda a palavra. Não quero dizer que eu sou contra você passear, você dedicar um tempo lá, ou você separar um dia para fazer uma viagem, para curtir, né, entre aspas. Mas qual tem sido a nossa prioridade? Nós precisamos perder. A palavra de Deus diz: quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, a salvará. Com todo respeito, irmãos, dia de culto não é dia de você ir para o shopping. Dia de culto não é dia de você. Dia de culto é dia de você estar na igreja louvando e adorando a Ele. Dia de culto é dia de nós nos reunirmos, criarmos uma expectativa. Não, eu vou para a igreja, eu vou adorar o meu Deus, eu vou buscar o meu Deus, eu vou me render ao meu Deus, e Deus vai me abençoar, Deus vai derramar da sua unção, eu vou lá na campanha, eu vou colocar a minha família aos pés da cruz, e Deus vai salvar a minha família, eu vou colocar os meus pedidos aos pés da cruz, e Deus vai atender os meus pedidos. Quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, diz o Senhor, a salvará. A terceira martelada, o terceiro prego, é uma das mais dolorosas, é uma das mais doídas. Por quê? Porque fala de perder. Estamos acostumados a ganhar e receber, né? Quando fala lá em Mateus: pedir, dar-se-vos-á, buscar e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, o que bate a porta se abre. Estamos acostumados a falarmos só de bênçãos, e não é errado, meu irmão. O meu desejo como pregador é que Deus possa te abençoar cada vez mais. Mas é preciso perder para ganhar, perder para ganhar uma vida eterna com Jesus. É preciso perder para que você possa ganhar. Por isso que o perder, ele dói. Por isso que o perder, ele dói tanto. Quando nós passamos pela cruz, nas perdas da vida. Contudo, é preciso perder para você ganhar. Filipenses capítulo 2, versículos 7 ao 9. A palavra de Deus nos diz assim: mas, Filipenses capítulo 2, 7 ao 9, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo,
e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes. Aleluia. Jesus, Ele veio, Ele sofreu, Ele se esvaziou. Ele se esvaziou. Ele se esvaziou por amor a nós. Ele se entregou por amor às nossas vidas. Ele se fez homem. Ele se fez servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado de forma humana, Ele se humilhou. Ele humilhou a si mesmo. Ele foi obediente até a morte de cruz. Aleluia. Meus irmãos, a mão perfurada pelo prego da perda não tem forças para segurar suas opiniões e desejos. Esse prego nos faz sentir incapazes de pegar qualquer coisa com as mãos vazadas. Tudo se escorre pelas feridas. Assim nós nos sentimos quando nós perdemos alguma coisa. Assim nós nos sentimos quando nós perdemos alguma coisa. Quando passamos pela crucificação, abrindo mão de qualquer coisa em prol da nossa fé, ficamos presos à cruz, como Cristo estava. Mas é neste momento, recebe aí, é neste momento que o nosso braço está aberto para Deus. Em Colossenses capítulo 2, versículo 12, a palavra de Deus nos diz: isso aconteceu quando vocês foram sepultados com Ele no batismo. Quando você se rendeu ao Senhor no batismo, e aproveitando a deixa, dia 15 de novembro nós vamos ter um grande batismo. Se você não é batizado, é a oportunidade agora. Procure o pastor Djalma, o pastor Sueli, e converse com eles. Isso aconteceu quando nós fomos sepultados com Ele no batismo, e com Ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Aleluias! Glória a Deus! Amados, não importa o que você perdeu, não importa o que você perdeu quando você negou o seu eu, quando você negou a si mesmo, e sim o que você vai ganhar daqui para frente. Não importa o que você perdeu, mas o que importa é o que você vai ganhar daqui para frente, é o que você vai ganhar no grande dia em que o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja. Eu vou repetir e você diga comigo: para ganhar, é preciso perder. Quantos estão dispostos a perder nesta noite? Não responda para mim. Amados, não deixe a sua cruz. Não deixe a sua cruz. Os pregos na cruz não seriam suficientes para prender Jesus, nem mesmo para matá-lo. O que o prendeu foi o seu amor pelas almas, que fez Ele morrer voluntariamente por nós. Em João capítulo 10, versículo 18, a palavra de Deus diz: ninguém me atira de mim, mas eu a dou pelas minhas ovelhas. Eu a dou espontaneamente, de espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de
prende, meu Pai? O que nos prende na cruz são esses pregos do negar a si mesmo, do seguir a Cristo e perder as coisas do mundo. Toda vez, meus irmãos, que passamos por essas coisas, ficamos mais presos à nossa cruz. Embora na cruz não consigamos fazer nada. Isso é ótimo. Por quê, pastor? Porque então Deus realiza tudo em nós. Amém? Abra sua mão. Abra sua mão. Pega a sua cruz e siga Jesus.